existe uma deficiência de formação de executivos aqui. Então, 97%, se não me engano, das pessoas que se formam no ensino superior não conversam com o mercado de trabalho. Hoje a gente tem dois tipos de formação no ensino superior. Aqueles que distribuem diploma e aqueles que, de fato, entregam as armas que o cidadão precisa lá na ponta para sair e vencer na carreira. Quais foram as maiores dificuldades empreendedoras que você enfrentou quando a gente fala em gestão do negócio? Tem produtos que a gente acerta na veia, né? Tem produtos que a gente tem que remar bastante para ajustar. Se você não está errando é porque você não está inovando. Se você fizer o básico primeiro, o básico bem feito, arroz com feijão bem feito, depois vem as evoluções, mas faz o básico primeiro. Não contrate gente mediana para ideias que são maravilhosas. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena e média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. Meu Mohamed. Show de bola. Olha, hoje eu trouxe aqui um convidado super especial, o Mohamed Abouadi. Ele vai se apresentar daqui a pouco. E eu queria fazer uma pergunta antes de falar por que eu trouxe ele aqui. Você já parou para pensar em como o conhecimento é um privilégio e a educação pode sim mudar o mundo? E por que eu estou falando isso? Porque hoje eu estou com um fundador de um dos maiores grupos de educação do Brasil e do mundo, um dos maiores ecossistemas de educação do Brasil e do mundo. E ele vai contar uma história incrível de como ele construiu esse grupo, o que eles fazem. Ele vai trazer aqui aprendizados de uma vida empreendedora que construiu um grupo maravilhoso que vocês já vão conhecer. E o que foi que virou o ponteiro dele ao longo dessa jornada aí. Mohamed, seja bem-vindo ao podcast. Bem-vindo mesmo. Estou muito feliz de receber você aqui. Se apresenta para o nosso público te conhecer um pouquinho e depois você conta para a gente um pouco da tua história. Eu sou Mohamed. Meu apelido é Morra, é um apelido de infância que eu recebi quando vim morar no Brasil, no colégio, em Lais, aqui em Santa Catarina, sou catarinense. Quando eu me formei em odontologia, acabei sendo um empreendedor multifacetado, atuei em vários segmentos, entretenimento, varejo, clínica, educação, entre outros negócios, né? E no meio da minha jornada eu resolvi me aprofundar e mergulhar apenas na educação, fui soltando os outros, né? Porque entendi que ninguém dá conta de tudo com excelência, com aquela que precisava, aquela paixão que eu tinha de entrega, e tive que abrir mão dos outros segmentos, cada um tem seu motivo porque que eu abri mão e acabei selecionando a educação como referência e venho, através da educação, contando a minha história, como missão, extremamente apaixonado pelo que eu faço, trabalho 16 a 18 horas por dia, então, digamos que é um cara muito apaixonado e muito trabalhador, bastante esforçado, né, não é inteligente, não tem um QI muito... Mas eu passei muito perrengue lá atrás, entendeu? Então, assim, eu acho que isso me ajudou a ter fome, sabe? Aquela ambição que a gente precisa, aquela vontade. Eu acho que vontade eu tenho muita, né? Tenho muita determinação, luta, resiliência, né? Apanhei muito na vida. Como Tem os que você... aprende na dor, tem os que aprende no amor. Eu aprendi bastante na dor aí, nessa jornada aí. O grupo Quefraia hoje, ele é um ecossistema com quantas empresas, quantos mil alunos, quantos funcionários, qual que é o tamanho, só para dar dimensão para eles entenderem. Porque a gente está falando do maior grupo de educação na área da saúde do mundo, o maior ecossistema, né? Não, eu não sei se é isso, né? Não, acho que não é isso, não é maior, né? A gente trabalha com bastante diferenciação, né? Então, tudo que a gente faz é disruptivo. Talvez seja o maior no setor nichado, extremamente nichado, que a gente atua, né? Porque a gente criou algumas inovações no setor. Nós estamos falando que eu sempre trabalhei com educação desde 25 anos atrás. Me formei e já comecei a trabalhar com educação. Montei minha primeira escola de pós-graduação. De lá para cá, eu fui atendendo cada vez, levando sempre uma experiência mais premium, uma entrega diferenciada, sempre trabalhei com diferenciação e acabei montando muitos produtos educacionais disruptivos e inovadores que o mercado não tinha montado ainda. Por isso que a gente é líder, né?
A gente não fala que é líder, que é o maior, que é isso porque a gente é o maior do mundo, é porque praticamente a gente nada numa raia sozinha, tipo a rede IO, que é uma rede de pós-graduação premium que a gente tem de pós-graduação em odontologia, tem próximo de 12, 13 mil alunos nessa rede do Brasil, temos desde Manaus até Pelotas unidades, né? Então é uma rede muito nichada, a gente virou autoridade no segmento e nesse setor a gente ganhou uma vertical onde as pessoas têm desejo de estudar com a gente. Só para fazer uma comparação no mundo dos negócios, a gente criou quase que uma GV, uma INSPER da Da odontologia. odontologia. Exato, só para fazer uma analogia mais fácil das pessoas entenderem. E aí criamos outras verticais. E como me dei bem na odonto e a gente entregou, de fato estudei muito para, né, fiz 4 especializações, mestrado, doutorado, cliniquei muito, e aí a gente foi para outras verticais. Fomos para a área de medicina, também temos um instituto que hoje é referência internacional em cirurgia plástica e dermatologia, que é o Instituto Lapidari. Temos hoje institutos de treinamentos cirúrgicos realísticos que vão desde norte a sul também para treinamento de cirurgias para médicos e cirurgiões dentistas, né, através de centros de anatomia avançados para esse treinamento cirúrgico, onde a gente se relaciona muito com a indústria para treinamento do doutor pós-graduação, para o cara aprender um aprimoramento das técnicas de robótica minimamente invasivas por vídeos, né? Aquele avanço da medicina mesmo, onde a indústria ela compra nossos cursos para a gente dar o treinamento para os médicos daquela nova tecnologia de artroscopia, por exemplo, né? Entre outras grandes cirurgias. Todo dia surge uma tecnologia nova, né? Exato. Tipo, no nosso centro, acho que foi o primeiro que foi removido um tumor da base da hipófise lá no centro do crânio através de uma videoscopia endonasal, né? Foi no nosso centro cirúrgico de treinamento em anatomia. Então, a gente sempre trabalhou com disrupção, acreditei muito na diferenciação, né? E não é só o Grupo Kifraia, eu atuo, já venho de uma outra universidade que é catarinense, que é a Avantes, que depois virou Uniavan, da qual eu fui presidente durante 10 anos. Inclusive, temos uma Uniavan aqui no Floripa Shopping, né? Está espalhada já no estado todo. Só na Uniavan a gente tem mais próximo de uns 10 mil alunos, digamos assim, entre presencial, EAD, né? Se a gente for chutar o grupo todo, hoje a gente está falando de 40 mil alunos, né? Mas a nossa especialidade realmente é o presencial, é o mercado nichado, mais focado na área saúde, mais precisamente medicina e odontologia. Queria lembrar o comandante de 2 coisas. Primeira coisa que eu queria falar para o comandante é sobre o nosso parceiro, o nosso patrocinador, a YupChat, tá? Ele vai colocar aqui na tela, a YupChat é uma solução de mensageria. Marcelo, o que é uma solução de mensageria? Hoje, todas as empresas, de uma maneira ou de outra, elas se comunicam com os clientes sobre diversos canais diferentes. Manda SMS, manda WhatsApp, manda mensagem no Instagram, tem um LinkedIn, tem um e-mail, enfim, os diversos canais de comunicação com o cliente. E a YupChat é uma solução que vem facilitando a vida do empresário. Então, você consegue ter controle de todos os contatos que você tem com o seu cliente através da YupChat. Mesmo que a comunicação aconteceu no WhatsApp, de repente apagaram no WhatsApp o que estava escrito, você tem ela registrada dentro do YupChat, dentro do CRM do YupChat, como uma solução de mensageria. Ou seja, todos os contatos com o seu cliente ficam registrados, você vai ter mais dinamismo, você vai ter um fluxo de processo que funciona e principalmente você guarda a inteligência e tudo o que aconteceu entre você e o teu cliente, você nunca é pego de surpresa. Então, dá uma olhada, ele tem uma avaliação gratuita para você entrar lá, testar gratuitamente, e aí você testa gratuitamente e é lógico, né? Você vai ver que ele vai te atender e depois você assina aí essa solução. E já aproveitando que eu falei da YupChat, vai ter o link deles aqui, rola a página, não importa se você está no YouTube, no Instagram ou qualquer player de podcast, vai ter um link da YupChat aí para você. E já queria te aproveitar para falar, se você é empresário, dono de uma pequena ou média empresa, a sua empresa está no caos,
você não tem processos, você não tem uma cultura bem organizada, está com problemas de liderança, o financeiro da tua empresa está mal organizado, a atração do teu negócio, que é como você atrai clientes, converte clientes e transforma ele em comprador e faz ele continuar comprando, não está funcionando, o EAG tem uma solução para isso. Então, o que eu vou falar? Da mesma maneira, nós vamos deixar um link aqui ou um QR Code aqui na página para você conversar com os especialistas do nosso time. Nós vamos analisar o seu negócio e vamos dar um bom encaminhamento para você acabar com esse caos na sua empresa. Então, clica no link aí, procura esse link, clica no link, conversa com o pessoal do nosso time, tá? EAG tem que fazer. Legal? E aí, depois de 20 anos, 25 anos trabalhando com educação, realizei meu sonho ano passado e montei uma faculdade única, exclusivamente para formar empreendedores, líderes e, por que não, a ousadia de serem os novos CEOs nas empresas, novos executivos, que é a faculdade PIB, PIB. Plural Intelligence Business, onde a gente fala de diversidade dos negócios, onde eles fazem um alinhamento no primeiro ano, estudando praticamente todos os segmentos de tecnologia, varejo, indústria, serviço, hotelaria, gastronomia. E aí, no segundo momento, a gente vai mentorando eles até eles acharem a vocação deles e a gente vai nichando para aquele... Muita prática, né? Onde só empresário dá aula nessa nossa universidade. E a gente tem tido uma resposta muito positiva. É graduação, são 4 anos. 4 anos de graduação 4 voltado. anos de graduação, onde a gente tem uma graduação em administração, mas 100% de ênfase em liderança e empreendedorismo, onde só empresário ou empreendedor pode dar aula, né? Então, até pode ter carreira acadêmica consolidada, mas o que nos interessa é ter uma boa história e robustez de sucesso na vida profissional, né? E aí essa graduação, ela acontece aonde? Acontece aqui em Santa Catarina? Então, eu fui... Tem um campus só ou tem mais campos? Viu, Marcelo? Eu fui criticado muito porque não São Paulo, né? Porque a gente já tem 3 sedes em São Paulo grandes. A gente tem um escritório central em São Paulo, então teoricamente, pelo tamanho do grupo, hoje teria que ser São Paulo. Mas não, eu fiz jus a Santa Catarina, eu tenho uma ligação muito forte com a comunidade local. E tudo que eu fiz aqui, que deu certo aqui, depois expandi para fora, deu mais certo ainda. Então, eu gosto de pilotar tudo e nada mais justo, né? Nossa terra é terra de empreendedores. Os catarinenses são os maiores empreendedores. Pegar por renda per capita de empresário, acho que a gente até supera São Paulo. Não dá para falar de tamanho, mas de porcentagem, eu acho que sim, né? Eu vejo que é o berço do empresariado, da indústria. Só ver o que Florianópolis está fazendo aqui na SC, né? Do nada já está faturando 20, 30 bilhões, né? E virou a principal economia da região. Um catarinense é diferenciado, né? E aí tenho recebido gente do Brasil todo fazendo esse nosso curso. Surpreendentemente, eu tenho gente fazendo curso de Belém do Pará. Já tem gente de Mato Grosso, tem gente de todas as regiões vindo, porque realmente é um curso muito disruptivo. Só esse ano, os empresários que vão dar aula esse ano, o faturamento deles supera 200 bilhões de reais. Os professores que dão aula na graduação, o faturamento deles superam 200 bilhões de reais. Então só tem gente de alto calibre lá. Não, a gente mescla, né? Então eu gosto da mescla do jovem com pessoas mais experientes, né? Mas nem sempre eles dão aula de maneira corriqueira, né? Então, por exemplo, tiveram aula com o Zé Coque, que é o fundador do Coque, dentro do Coque. O Zé Coque vai faturar 10 bi esse ano. Então, a gente está ensaiando para eles terem uma aula, por exemplo, com o Luciano da Havan, dentro da Havan, mostrando toda a Havan e tudo mais, né? Então, hoje ou amanhã eles vão ter aula no Jurassic Park do Kiko, que é o dono do aquário, todos os parques de entretenimento. Então, eles têm muita aula. Semana que vem, na outra, vem o Léo Zip, da Duas Rodas, né, de Araguá, para dar aula para eles. Já né? foi empresa do ano, a Duas Rodas, eu me lembro. Exato. Então, assim, a gente mescla sempre jovens que trabalham com finanças, com startups, né? O Alfonso do Ebanks também vem dar aula para eles, que é o primeiro unicórnio do Brasil. Hoje a empresa trabalhado mais de 10 bi, digamos assim. Então, é muita gente importante, mas não precisa faturar muito, precisa entender conceitos. Para trazer para a realidade deles, a gente mostra que tem que dar o start, não tem que ser bilionário, tem que dar o primeiro passo. Então, muito jovem
que está começando, que está virando a chave, que a gente enxerga como um promissor, a gente já chama para mostrar o que ele está fazendo. Aquele que já está faturando 300 e sobrando 60, o que você está fazendo? Como é que você está virando essa chave? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente dá aquela alfinetada dizendo que você tem história de gente que começou do zero e está lá, entendeu? Mas começaram aqui pelo primeiro passo. Então a gente faz essa mescla de produtos. E os professores do dia a dia são empresários. O cara que dá marketing, por exemplo, tem dono de uma agência de marketing de sucesso. Né? O pessoa que trabalha com tecnologia trabalha com inteligência artificial e software. Então, tem pessoal do CDL, da CIN. Então, a gente, mas sempre naquele foco empreendedor, empresário, metodologia, gerando ambiência. E fui criticado também, por que não online? Porque esse curso poderia ser online, é conteúdo, sem criar certos julgamentos. Eu acho que para esse produto em particular, não ia acontecer aquela entrega de excelência que eu quero. Não ia conseguir entregar aquela ambiência deles se conhecerem, formarem startups junto, eles aprender com os colegas. Lá, por exemplo, tem desde importador de gado que está vindo do Texas na sala, até construtora, até então, assim, essa diversificação vai fazer eles criarem negócios novos, que é o que nos interessa, né? E a gente tem buscado também atrair grandes financiamentos. O próprio secretário de Estado de Santa Catarina, Cleverson, foi dar aula para eles, já pensando, o presidente do Badesc, tudo, em grandes incentivos para que eles possam tocar suas ideias nesse sentido. Então, a ambiência faz sentido e ter o primeiro contato, que é a chance que a gente não teve, com grandes expoentes empresariais, né? Eles poder tocar a mão de um grande empresário, fazer relacionamento, entender, trocar cartão, ter a chance de estagiar, né? E o próprio empresário tem a chance de ter um executivo à altura. Meus executivos hoje, a maioria é de São Paulo, né? Com um salário relativamente importante para o nível do nosso estado. Por que eu fui buscar em São Paulo? Porque, infelizmente, eu não achei. Até a empresa que eu contratei para fazer a seleção dos executivos, COO, CFO, tudo é de Florianópolis. É para ver se achava catarinense, mas não, foi conseguir achar lá fora. Então, existe uma deficiência de formação de executivos aqui. Até para quem quer trabalhar no cargo executivo, né, e depois ter um vesting, digamos assim, numa companhia, ou sucessão, né? O que a gente tem hoje na prática? Graduação, né? Eu sei que você tem um curso aqui maravilhoso para empresários, mas vamos falar de graduação. Não tem nada. O cara se forma naquela administração medíocre, né? Eu falo porque Que eu não tenho. não tá alinhada com a vida prática das Entendeu? empresas. Que muitas vezes ela está longe da prática, o cara vai ser secretário de alguém em lugar nenhum, entendeu? Ou vai ter aula de verdade com quem sabe, com quem fez a prática, quem teve frustração, mas depois foi lá, levantou e virou a chave. Então, são essas. Como é que eles vão ser os melhores se eles não conviver com os melhores? Essa é a minha pergunta, né? Uma boa ideia, uma Né? boa pergunta. Então, como é que eu estava aqui, eu morava aqui em Florianópolis, na época, no pré-vestibular, e eu via o Guga treinando aqui no Lira, acho que não lembro o nome do clube aqui do centro, e eu via ele treinando ali, depois ele foi treinar com o Larry. Como é que ele ia ser o melhor se ele não treinasse com o melhor, se ele não tivesse o melhor professor? Né? Então, eu lembro do Ayrton Senna com o Nuno Cobra. Então, assim, eu lembro de histórias assim que é impossível, se tu não conviver com os melhores, você ter chance de ser. Então, assim, vamos falar a verdade. Como é que o professor tem mestrado ou doutorado, que nunca montou uma barraquinha de cachorro-quente, vai dizer para ele tudo que ele tem que fazer na vida empresarial, ele não tem um funcionário? Não tem campo de batalha. Então, né, é meio que não condiz com a realidade. Acaba acontecendo o que você está vendo. A vida da universidade não encaixa no mercado. Então, 97%, se não me engano, das pessoas que se formam no ensino superior não conversam com o mercado de trabalho. O engenheiro vai aprender a ser engenheiro aonde? Com o mestre de obra, muitas vezes, lá naquele prédio. Então, o arquiteto é num escritório, o advogado no estágio que ele está fazendo lá com o juiz e assim por diante. Então, é tentar, né, aproximar para a realidade porque a gente precisa, né? Quantos anos tem a PIB? A PIB agora que ela fez 1 ano e agora que ela está indo para o 2º ano e graças a Deus nós já estamos com uma fila de espera para o próximo ano gigantesca, né? Então acho que imagino que se continuar nesse ritmo até novembro nós não vamos ter mais a vaga para o ano que vem todo, não
não teremos mais vagas. Aí o objetivo da PIB é formar empreendedores ou executivos? Então, nós temos 3 vertentes na PIB, né? Ensinamos empreendedores a ter uma veia disciplina de empresário, a empresários serem pouco empreendedores e também focamos na formação de executivo. Porque eu acho que o primeiro estágio, ele tem que ser executivo mesmo que seja da sua empresa, assumindo algum cargo para ele chegar no conselho. Então tem toda uma história. E se ele não quiser tocar a empresa dele, ele vai poder ser um grande executivo de qualquer outra empresa. É muita gente que estuda lá com a gente, né? Não tem vontade de tocar a sucessão no negócio da empresa do pai. Ou da família. Ou da família. Quer abrir a própria Quer empresa. abrir a própria empresa. Às vezes o cara tem a maior indústria de têxtil do estado, mas não quer trabalhar na família, quer montar uma empresa, startup. Que é a nova economia e... Exato, você tem que ir no que ele acredita, estimular, tentar encaixar o que ele vê no produto muitas vezes do pai dele para atualizar, para fazer sucessão, né? E o melhor disso tudo é o depoimento dos pais, sabe? É maravilhoso. Os pais dizendo assim, meu Deus, ele fez 4 anos de faculdade naquela faculdade lá, nunca se interessou pelo negócio, faz 3 meses que ele está estudando na PIB, hoje ele não sai da empresa, está mudando um monte de coisa na empresa. Pelo menos eu vejo ele se esforçando muito para mudar a história da nossa empresa. E só por isso eu já me animo, entendeu? Então, assim, é o dia a dia. E demorei 20 anos para conseguir montar esse produto, porque eu precisava de ter toda essa experiência que eu tenho hoje, eu precisava de ter todo o network que eu tenho hoje para facilitar o acesso não só desses melhores profissionais para eles, como conseguir inserir eles nos campos de batalha que eles precisam estar para conseguir. Acabamos de anunciar ontem para eles foram com os pais, eles vão ter uma missão em Austin no ano que vem, né, que digamos que é um novo Vale do Silício, onde as grandes empresas estão indo, no Texas, vão visitar Google, Tesla, Dell, né, não só visitar, ter aula com os diretores da Amazon, da Dell, então é um compromisso sério e vai ser inclusive corrido. Vários pais já querem ir junto, né, então vamos decidir lá na frente se levamos ou não, mas então é um negócio realmente diferenciado. Que legal. Eu vou falar uma coisa para você. Em 2011, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de inglês e eu queria fazer um MBA fora do Brasil. Acabou que não aconteceu. Não fiz MBA fora do Brasil. Depois fui fazer o INSPER e aí eu entendi. A minha leitura é que o INSPER ele é um MBA para executivo. Ele não é um MBA para o empreendedor. Né? Eu entendi que ele tem muito uma formação executiva. Não era uma formação empreendedora, né? Para mim, que estou no campo de batalha empreendendo com os meus negócios. Eu vou te fazer um parênteses. Quando eu pensei no nosso negócio, eu pensei muito no público da nossa região. Pensei muito na sucessão familiar. Pensei na dificuldade que a gente tem hoje de executivos. Pensei na nossa veia empreendedora do nosso estado. Então, no fundo, eu pensei na nossa... Por que ele não tem... Meu modelo não tem nada a ver com a INSPER. Não tem nada a ver com a Link, não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo eu peguei um benchmark dos melhores produtos que eles têm, digamos assim, sem ter vergonha nenhuma, o que eu achava que era interessante, que encaixava, mas no fim do dia eu adaptei para o perfil da nossa região. Da região. Eu vejo muita gente querendo fazer sucessão e o filho não está interessado pelo negócio do pai, não acredita, né? E aí fui na dor do catarinense. E aí, é claro, eu tô com a empresa, demorei 20 anos para construir, tem muita propriedade de conteúdo, claro, eu falo né? Não é que eu, né? Nós somos uma equipe fantástica de mentes brilhantes, trouxe os melhores que eu tenho para esse projeto, da parte grade pedagógica, entendeu? Porque no fim do dia nós temos que estamos trabalhando no mercado regulado, então ele tem que ter uma certificação no fim do dia. Mas tem muita responsabilidade por trás. E nunca me preocupei, onde foi um ponto alto da minha palestra, eu falei, não estou preocupado se vocês vão ser ricos, eu quero criar homens de valores. Né? Eu sou fã de micro e médio empresários brasileiros que têm grandes valores. Né? E não de grandes empresários de valores duvidosos. Né? Eu quero que vocês tenham na frente dos pais. Eu até acho que vocês vão ganhar muito dinheiro, porque não tem como ganhar no ambiente que vocês estão
Falando, mas não é essa a nossa proposta número um. Eu quero gerar homens de valores. Vocês vão ser muito mais felizes, engajados, cuidando da comunidade de vocês, cuidando. Eles têm exercício social, eles têm tarefa de disciplina, fazem yoga na praia, fazem funcional na praia às 7 da manhã para ensinar disciplina. Então é uma mentalidade que eu penso no futuro, não focada no dinheiro, mas que o dinheiro para eles vai ser uma consequência de uma entrega de estar fazendo com paixão, de realmente se envolver com a comunidade, né? E de resolver problemas, né? Exato, porque às vezes eu brinco com eles, poxa, você faz uma startup, daqui a pouco você fez um unicórnio, você já começa comendo pela cereja do bolo, não sabe, tu não tem nem educação para gastar esse dinheiro da maneira correta. As pessoas demoram a vida inteira para ganhar dinheiro, quando elas chegam e ganham dinheiro, elas entendem que não é o dinheiro, não é o dinheiro, é outra, começam a doar o dinheiro. Então, assim, é esse caminho, um passo gostoso, consolidado, sem nunca se vender na rede social mais do que é, né? A gente fala que a comunicação é super importante. Você precisa ser bom e parecer ser bom. No mundo atual, você é julgado pelo Instagram, pela rede social, pelo TikTok, pelas suas atitudes. Não adianta vir dizer que não. Você pode ser o melhor cara do planeta, se o cara entrar e ver que você tem poucos seguidores, ele já te julga. Mas, enfim, isso representa o quê? O que vai trazer solidez para ele? Ele, de fato, as duas coisas andarem juntos. Não se vender mais do que ele é. Eu brinco com eles, às vezes. Entregar mais do que ele vende, né? Exato. Então, o que muitas vezes eles botam? Ele me lembra muito que eu passava na estrada e eu vinha um outdoor, o cara copiava um anúncio da picanha Fogo de Chão, numa estrada que eu viajava na 116. Aí eu parava, sempre olhava aquele outdoor com aquela picanha linda, maravilhosa, que era uma cópia do anúncio, e quando eu entrava no restaurante era pão com linguiça, entendeu? Então, assim, tinha Aí que ele ser o tá vendendo contrário. e não tá entregando, né? Era melhor ele ter o pão com linguiça e entregar a picanha, né? Não digamos que ele tem que anunciar pão com linguiça, ele tem que anunciar quem ele é de verdade, mas de preferência, de fato, ele ser melhor do que ele anunciou e surpreender no final do dia, né? É o que eu falo para eles. Então, eu falo muitas vezes espelhado na minha carreira. Então, as pessoas olham para a gente e falam, poxa, mas Iowa, Lapidário, Navan, Life Unique, tudo isso, esse cara não é em nos últimos 2 anos vocês estão de Manaus até Pelotas, com escolas, com os que lá. Falei, gente, você só está olhando com a ponta do iceberg que apareceu. São 25 anos trabalhando diariamente, estudando diariamente, acordando 4, 5 horas da manhã, né, entregando com bases sólidas na ética, entendeu? Na mudança de cultura das pessoas, na transformação da vida das pessoas através da educação. Você vai, eu quero que você tenha a chance, Marcelo, de visitar um Iowa nosso, de Eu já visitar um passei na frente. lapidário É nosso. IOF? IOF? Tem IOF, né? Não, Do ouro facial qual que é? Que é ali a, lá perto da Boca Mafra, um pouquinho a gente antes. tem uma unidade aqui que é em cima da Mauro Ramos, da Caixa Econômica, a gente tem outra que é Em Balneário. Não, tem duas em Balneário e tem duas em Floripa. E tem uma que é no Itacurubi, num prédio comercial ali que é próximo do posto, perto do Mercury, um andar lá. E a gente inaugurou a My Doctor, que é de pós-graduação na área médica, no Floripa Shopping aqui. Você vai entrar, você vai dizer, isso aí não é a nova educação, isso aí é uma hotelaria 6 estrelas. Não, a gente trata eles com tanto conforto e tecnologia, a gente pensa até no detalhe audiovisual que ele vai ver. Como a gente trabalha com medicina estética e odontologia estética, é do detalhe, aquela cor não pode falhar nem um pouco, aquele detalhe daquele bisel da agulha entrando na derme tem que estar no lado correto, do jeito correto, amplificado. Então, é uma qualidade de transmissão, é um conforto. As poltronas, eles são poltronas de cinema, pra você ter uma ideia. Entendeu? Então, a gente cuida de detalhes. E é claro que quando ele convive comigo, faz uma especialização de odontologia dentro do Iowa ou dentro do Lapidário e convive 2 anos nessa ambiência, ele não tem como chegar no consultório dele fazer menos que isso. Entregar uma odontologia que... Ele cria um vício cerebral, tipo assim, de que existe um padrão de entrega, existe um conforto que eu tenho que dar, mas eu tenho que atender no horário, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que ser empreendedor, né? E a chance, até nos próprios cursos de odontologia e medicina,
a gente ensina eles a ser empreendedores. Por que vai acontecer no futuro próximo, né? Se eles não empreenderem, empresariarem as áreas deles, vai vir um empresário e eles vão ser funcionários de alguém. De alguém. E é o que está acontecendo com os grandes grupos. Acho que 3% apenas dos dentistas vão se manter trabalhando em consultórios. O resto, 97%, vão ser trabalhar, grandes grupos. vão trabalhar para alguém. Então, ou ele aprende... Todo mercado tende a consolidar, né? Então, assim, ou ele aprende a empreender, empresariar o seu próprio setor, ou vai vir algum empresário que era da construção civil, vai olhar, poxa, a área da saúde é mais interessante, o EBITDA é melhor. É o que está acontecendo, né? Você está percebendo? A XP, se eu não me engano, e outra empresa já estão comprando os hospitais oftalmológicos, né? Já pensando em IPO, pegando os próprios médicos para trabalhar com eles, no compete, mínimo 5 anos, consolidando teses de grandes empresariais. Isso vai acontecer em todos os setores. Então, se eles têm a chance de fazer uma pós-graduação 360 no Lapidário, ou no IOA, onde ele vai aprender a empreender, gestão, vai conviver com empreendedores, comunicação, oratória, gerar autoridade e credibilidade para vender seu produto, aprender a vender. Será que ele não tem a chance de formar sua própria marca, sua própria grife, sua própria franquia? Hoje, em todas as suas redes, no My Doctor, IOA, Lapidary, o profissional que está ali para aprender a profissão dele, médico, uma especialização médica, ou mesmo na odontologia, além de ele aprender toda essa parte técnica dos protocolos de atendimento, ele também aprende a empreender. Você tem grade de empreendedorismo em todos eles. Com certeza, inclusive na graduação. Inclusive na graduação. Na graduação. Todas as nossas graduações de odontologia, ele tem uma formação de empreendedor. Porque já faz tempo que eu descolei de uma coisa que eu chamo de entregar diploma. Hoje a gente tem dois tipos de formação no ensino superior. Aqueles que distribuem diploma, que é os chamados indústria da educação. Deus me livre de ser chamado disso. E aqueles que, de fato, entregam as armas que o cidadão precisa lá na ponta para sair e vencer na carreira. Nós somos os tipos de educadores comprometidos com o sucesso na carreira profissional, né? A gente atua extremamente de maneira estratégica. A última coisa que nos preocupa é o diploma que ele vai ter na parede. O diploma para nós é só um coadjuvante pequeno. Eu quero formar uma mente brilhante que transforme sua comunidade local. Se ele é médico, vai ser um grande empresário. Se ele um grande médico, um grande gestor, né? Vai ser o dono do seu próprio hospital, vai ser... É disruptiva a formação. Por que você decidiu ser assim, Mó? Porque todo o resto está fazendo outro tipo de educação. Todo o resto, todo o setor está formando gente para passar em prova de concurso, para trabalhar em sindicato, em prefeitura, nada contra, mas é muita gente olhando para o mesmo lado, quer ser professor, quer ser... Não, nossa não. É mercadológica, é empreendedora. Quem trabalhar no IO vai conviver com professores empreendedores que têm uma excelente comunicação. Deixa eu te falar uma coisa. Você está indo para o Texas, né? Tem um MBA lá que chama Acton MBA. Você já ouviu falar? Não. Tem um Acton MBA. Era um MBA que eu queria ter feito o meu MBA. Ele estava, na época, 2011, 2012, ele estava entre os 13 melhores MBAs de empreendedorismo dos Estados Unidos. Número 1 era o Babson. Depois eu até fiz um curso lá na Babson com o pessoal da Endeavor aqui. E ele era o número 13. Mas de todas as propostas de ensino, foi a que eu mais gostei. Né? Quem abriu esse MBA era um cara chamado Jeff Sandenfer. Jeff Sandenfer. Foi ele que abriu. Ele era um texano. Né? Ele é um texano. Ele foi estudar em Harvard. E Harvard é uma universidade que é muito difícil entrar, né? Enfim, o estilo do estudo americano é muito diferente do brasileiro. Ele ficou os 4 ou 5 anos lá. Quando ele se formou, ele levantou $1 milhão de investimento, voltou para o Texas e começou a procurar óleo, né? E aí ele estava quase falindo no negócio dele e achou óleo. Já estava quase desistindo, achou óleo e ele criou uma empresa que foi vendida por $1 bilhão, isso há muito tempo atrás. Montou outra empresa, também foi vendida por $1 bilhão, e ele resolveu montar um MBA
de empreendedorismo para ensinar as pessoas a empreenderem. E o que eu achava legal nesse MBA? Que ele tinha uma grade curricular baseada na vida do empresário. Então, ele era baseado assim, ó, o empresário trabalha 100 horas por semana. Aí ele tinha uma grade curricular onde você tinha que encaixar as 100 horas por semana de trabalho, a família, o esporte, o tempo para você. Então, ele era totalmente moldado. Então, tinha aula no domingo, mas ele era moldado no domingo para você ficar no domingo com a família também. Tinha aula no sábado, mas ele era moldado no sábado para você cuidar da tua saúde também no sábado. Era um currículo muito interessante. Era um MBA novo, não sei quantos anos ele tinha naquela época, mas já estava entre os 13 melhores MBAs de empreendedorismo, porque eu não estou falando do MBA executivo, né? Você vai levar teu pessoal pro Texas, procura conhecer essa escola e faz um benchmarking, leva lá, eu acho que vai ser muito Vou interessante. pegar depois a dica contigo, com certeza. A gente vai Vou, falar. vou te passar, eu acho que você vai gostar bastante. Fala uma linha do tempo do grupo Kéfera. Ele começou, você se formou em odonto, você chegou a trabalhar em consultório, montou tua pós-graduação. Me fala uma linha do tempo até você chegar no grupo. É Kéfera, ou Kefraia, Que né? fraia. Kefraia é o nome de uma cidade no Líbano, né? Uhum. Kefraia. Conta essa linha do tempo pra gente, como que foi? É onde está o melhor chateau, melhor vinho. Você que é amante dos vinhos, mas onde está o melhor vinho do Líbano. Então, eu nasci no Brasil, minha mãe é lajana e meu pai é imigrante libanês. Ele vem para cá com muita dificuldade lá na necessidade. Meu avô, pai de muitos filhos, veio tentar a vida no Brasil com 17 anos. Conheceu minha mãe, Morra nasceu, vira-lata, mistura de libanês com brasileiro. E comecei a vida aqui com 3 anos, voltamos para o Líbano. 3 anos, fui para o Líbano. Estudei lá no colégio franciscano, fui alfabetizado em francês e árabe. Colégios lá são todos integrais, né? Então saía 4 da tarde. E apanhei muito das freirinhas de lá, aquela vara de romã. Graças a Deus que eu apanhei, né? Então ficava de castigo. Era a cultura de lá, a cultura do Brasil de 150 anos atrás. E aí vim para cá, voltei e sofri, obviamente, muito bullying nas escolas. Não lembrava mais do português. Falava árabe dentro do colégio, na 6ª série, então pensam que eu não passei, né? E lá trabalhei na lavoura com meu avô, depois trabalhei na loja do meu pai, o país em estado de guerra. A gente está vendo o Líbano passar pelo que ele passa hoje, mas era muito pior. Era muito pior. Israel tinha invadido o Líbano todo, né? Tinha as barricadas na frente da minha casa, né? Então, situações de humilhação, né? Eu, como criança, eu lembro claramente deles invadir minha casa 3 horas da manhã, prender meu tio pelado na neve, bater entendeu? Enfim, não sem entrar em muito detalhe, passei um perrengue lá atrás, né? E aí, sem condições de conseguir manter a vida por lá, o pai voltou para o Brasil e nos trouxe de volta. E aqui eu comecei, Quantos anos você tinha aí aqui? eu tinha 12, né? Onde eu entrei no colégio, que daí não falava nenhuma palavra em português. Acho que com 15, 16 anos já virei o presidente do Grêmio do nosso colégio aqui no Brasil. Então já tinha algum espírito de liderança, né? E aí fui fazer odontologia, porque você vê os pais libaneses e os judeus lá em São Paulo, a grande maioria trabalhava no comércio, né? No Brás, naquelas ruas de São Paulo. E ali, mas os filhos todos, eles que não queriam que os filhos passassem pelos que eles passavam no comércio. Então, eles acabavam compraram todo o patrimônio para alugar depois, mas os filhos todos foram para a área da saúde. Médicos, grandes médicos hoje e grandes referências mundiais, né? Onde a gente tem hoje grandes hospitais, que é o israelita, que é o Einstein, formado por, basicamente, começou com filhos de judeus e depois o sírio-libanês por Sírio-libanês. filhos de libanês. Hoje está tudo misturado, todo mundo trabalha junto. Aqui nesse país, todo mundo se ama, se adora e se ajuda. Mas esse é o início da história. Então, o pai libanês comerciante, ele tinha um sonho que o filho trabalhasse na área da saúde. Comigo não foi diferente. Onde eu fui para odontologia, passei e depois que eu saí, eu vi que não tinha ninguém na minha área fazendo odontologia, né? E sofri muito para conseguir passar numa especialização.
Foi onde começou a história do Iowa. Muito mesmo, porque como é que um filho de um comerciante de uma lojinha de 30, 40 metros quadrados no interior do estado de Santa Catarina, no terminal lagiano, digamos assim, onde o pai vendia cueca e meia cirola por causa do frio, ia conseguir passar numa prova da USP ou da Unicamp, ou prova para fazer a sua especialização em ortodontia, ou implantodontia. Existia uma reserva de mercado brutal, né? E passava o tal do QI, o quem indique, né? Então era muito difícil. E aí, numa dessas viagens de volta, milhares de viagens, quilômetros, no meio do caminho, eu disse, é muito injusto, né? Um país de 200 milhões de habitantes, semi-analfabeto, a grande maioria, entendeu? O cara querer estudar, né? Não queria montar um puteiro, um ponto de alguma coisa que não fosse estudar, gente. É o que o país mais precisa estudar. E aí, nesse instante, eu acho que algum mosquito me picou. Cada vez que eu conto essa história, me arrepio. E resolvi, naquela época, com 21 para 22 anos, democratizar a educação de excelência no país e tornar ela acessível. Claro que no Você não tinha nem começo se formado ainda. tinha recém-formado fazendo as provas, tentando fazer provas. Meu pai na fila de transplante de coração em Porto Alegre e eu fazendo provas sem contar para ele, né? Porque eu tinha vergonha de dizer para ele que eu não passava na prova, né? Vou dizer o motivo, né? Como é que eu vou dizer, pai, eu não sou filho de nenhum professor catedrático para conseguir passar na prova. Enfim, e aí aquilo virou missão da minha vida, com muita dificuldade, não tinha nome nenhum, né? Para eu chamar um professor bom para dar aula na minha escola, tinha que dar o rim, fígado, pulmão para esse professor vir dar aula, não tinha nome, né? E sofri muito preconceito por ser imigrante, ser libanês. Então, obviamente, eu era reprovado nas provas de concurso para tentar dar aula nas universidades. É uma história bacana, mas o mais importante disso tudo é uma boa parte desses professores que me reprovaram hoje trabalham na nossa instituição, sabe? São meus amigos, a gente toma chopp e dá risada do passado, né? Mas passei um perrenguinho aí, viu? E só tinha um jeito de vencer, que é na iniciativa privada, porque ninguém me deu emprego, né? Tentei em todas as prefeituras, ninguém me deu emprego, até levava carta de deputado de recomendação para poder passar. E aí só tinha uma chance de vencer, que era estudar e cuidar da minha família. Então eu ia todo final de semana para Porto Alegre para visitar meu pai, que estava na fila de transplante do coração, onde ele ficou 3 anos. E na outra semana eu ia fazer especialização em algum lugar, ou estudar em algum lugar. E os primeiros 15, 20 anos da minha vida não investi em outra coisa que não fosse pós-graduação, especialização. Viajei milhares, milhares e milhares e milhares de quilômetros. Peguei algum ônibus nessa minha vida. Cada vez que eu falo a palavra ônibus, vem um cheiro dentro do meu cérebro, da minha mente, o cheiro daqueles ônibus da Penha, Cometa que eu pegava Para ir estudar. para ir estudar, né? Então chegava a viajar 18 horas, 20 horas para ir para Campinas, para voltar, né? Mas enfim, e aí essa história, sem um medo de ser roubado, eu não tinha dinheiro para andar de táxi, e aí tinha que comprar um computador. Quando eu passei no mestrado, era um Toshibão grande, assim, né? Era $7.000, meu Deus do céu. Eu comprava o carro ou comprava o computador. E comprei o computador. Mas cada vez que eu chegava em Campinas, eu não tinha dinheiro para pagar, para comprar o táxi para ir até a faculdade. Tinha que ir de ônibus. E eu com medo que alguém me assaltasse, levasse aqui meu computador. Quando eu entrei na sala de aula, Marcelo, a minha preocupação era encontrar mais 3 colegas para dividir o apart-hotel comigo, porque eu não tinha dinheiro para ficar os 4 dias em Campinas. E eu não podia pedir. Como é que eu ia pedir dinheiro para meu pai? Ele na cama de transplante, ele foi esperando transplante cardíaco. Então, assim, é uma história difícil. Assim, mas a gente foi superando, graças a Deus. Eu tive muita fé, muita vontade, uma família que sempre me apoiou e sou um catarinense raiz, não desiste nunca, né? O sangue catarinense, ele também é diferenciado, faz a gente lutar a cada dia. Aquela mistura do que eu tinha do Líbano, que eu tinha passado lá com sangue de Santa Catarina, fez com que eu tivesse vontade, resiliência, superasse, caísse, levantasse 1000 vezes. E nunca me considerei um cara inteligente, mas eu sempre nunca aceitei o não como resposta, bastante esforçado. E aí você montou o teu primeiro negócio foi um instituto de pós-graduação. Ele era em Lages.
Começou em Lages, em parceria com a nossa universidade local lá, que é a Uniplac. E aí vinha gente quase que do sul inteiro fazer prova comigo, porque não tinha. Lembra que da tal da reserva de só tinha 6 vagas na Federal de Santa Catarina e a gente abriu ali. Então tinha gente fazendo prova do Rio Grande do Sul, de Curitiba, indo para lá e fazer especialização comigo. Aí depois, na sequência, montei Balneário Camboriú, depois montei Caxias do Sul, aí depois montei Curitiba, depois montei Florianópolis, depois montei Joinville, depois fui para Criciúma, e aí fui crescendo. E chegou uma hora que eu entendi que a medicina também ia começar a concorrer, eles iam precisar se diferenciar, se especializar, porque tem pouquíssimas vagas de residência, né? E a lei, tanto na medicina quanto na odontologia, ela permite, ela está meio retrógrada, sabe? Ela permite que um profissional clínico generalista, só o fato dele ser formado, possa fazer procedimentos, muitas vezes, que ele não tem habilitação técnica para fazer. A lei permite. Eticamente, ele não deveria, né? E ele não passa na residência. Então, ele começou a fazer o quê? Alguns fazendo aquele curso valita de 2 dias, testando ir lá fazer o procedimento. Muito erro médico, muito problema. E Isso aí, ainda é um problema no Brasil hoje, né? e aí a gente foi para o lado da pós-graduação. Não, peraí. Mas você tem uma alternativa, né? Você pode fazer uma pós-graduação regular pelo MEC. Não é uma residência, né? Mas é melhor você aprender 2 anos do que 2 dias, né? E aí trouxe professores sérios, trouxe tecnologia, trouxe estrutura, e aí a gente montou o que a gente chama lacuna do mercado, uma pós-graduação hoje regular na área médica, dentro do que o mercado precisa. Tanto é que eu tenho cursos de pós-graduação na área médica que ninguém mais tem no Brasil. A primeira pós em tricologia e transplante capilar juntas no país foi a nossa. Pós-graduação em cosmiatria para especialistas, dermatologistas e cirurgiões plásticos, só nós e o Einstein tínhamos. A primeira pós-graduação em rejuvenescimento íntimo, feminino e masculino, foi nossa no Brasil. Então, fomos trazendo produtos que eram necessidade do mercado atual, né? E aí, com robustez, com tecnologia, aliados a centros de anatomia, a procedimentos, e trazendo os melhores. Então, é muito comum nos nossos institutos vir speaker dos Estados Unidos, da Turquia, da Inglaterra, né, os melhores para vir dar curso. E os nossos cursos variam. Tem ticket de até de 50 mil quando você traz o papa, digamos, daquela Daquela área, matéria. daquela matéria para vir ensinar o brasileiro. E tem um ponto que é importante a gente citar aqui. O brasileiro ele é referência mundial quando se trata de estética oral e estética facial e corporal, tanto na medicina quanto na odontologia. Todo mundo quer aprender. Lembra o Pitangui? Pô, é uma referência Sim. mundial, né? E o nosso querido amigo aqui, Baratieri, que é de Florianópolis, ele foi 2 vezes ou 3 vezes eleito pela ADA, Associação Americana, o melhor dentista do mundo. Ele é aqui de Florianópolis, né? Então, só para você ter uma ideia do reconhecimento dessas áreas. Então, a gente está falando de uma língua internacional, de uma educação que eu tenho certeza absoluta que o lapidário e o IOA é questão de tempo para serem empresas internacionais. A gente já tem essa demanda no Qual que é a exterior. visão de vocês para o futuro? Porque vocês você cresceu, eu imagino que cresceu gerando lucro e caixa até um certo ponto, depois vocês se uniram com fundos, né? O Fundo Crescera, pelo que eu andei dando uma olhada, A- fez uma parceria com o Chain. eu cresci até que chegou uma hora que a demanda pelo meu produto era maior do que a minha capacidade de investimento. Ou seja, tinha muito mais gente querendo meu know-how e minha marca do que eu tinha capacidade para ser sócio dessas unidades. Então, fui montando, e aí chegou uma hora que eu comecei, aí chamei o pessoal que eu entendia que podia me ajudar nos processos, e se eu tivesse feito uma PIB antes, tivesse a chance de ter estudado numa faculdade, né? Que formava um empreendedor. Exato, eu teria já padronizado o meu negócio muito antes e franqueado muito antes, mas não. Eu fui aprender a padronizar e a franquear e criar processos depois de 20 anos de formado, né? Porque tudo que eu tinha estudado... Até então você não tinha processos padrões da empresa? Não, Não. não, porque não esquece que a minha formação é uma carreira de professor
que fez 4 especializações, mestrado, doutorado, eu tirava um siso, fazia um implante, colava um bracket como ninguém. Então, tive muita dificuldade. Por quê? Porque eu não tive essa formação, e ninguém tinha, as pessoas aprendiam na vida empresarial. Você sabe do que eu estou falando. Até que chegou uma hora que eu resolvi pegar, né? Peguei um pouco de quem fez a Damásio, um pouco de quem fez as grandes franquias de odontologia, como meu negócio não existia em rede, e fui montando meu negócio com a experiência, pouco do que tinha de rede educacional, do rede de franquias da parte clínica, e aí montei a primeira franqueadora do IOA, né? Como negócio, como rede, e aquilo, como é um mercado nichado, o Grupo Sébio Chaim, que é uma pessoa extraordinária, referência para mim, pensa uma pessoa generosa, uma pessoa que, meu Deus, assim, só o fato de estar com ele ali, a gente aprende um monte. E ele veio para ver um outro negócio meu, né, que não tinha nada a ver com biscoito, digamos assim, e ele é muito acostumado com o mercado premium, a gente sabe que as melhores escolas do país hoje estão com ele, né? A Maple Mundial hoje é dele, né? Com sede no Canadá, a Concept, Pueridomus. Então, ele é um cara extraordinário que também pensa como a gente. Tanto é que eu já tinha sido procurado por grandes grupos para fazer fusão, aquisição, nunca quis nem ouvir, porque a gente entrega muito nichado o nosso produto, né? E eu sempre tive medo de alguém me pegar naquele meu negócio que eu cuidei tanto e jogar no meio de um emaranhado de coisa e virar mais, né? Virar um E caça-níquel. virar um caça-níquel, mas não. Ali deu fit, ele se apaixonou pelo negócio, né? Eu, no primeiro momento, não queria. Depois que eu entendi profundamente os negócios dele, eu vi que realmente eu ia ganhar velocidade. E como eu tinha uma missão de democratizar a educação, né? Então eu disse, por que não, né? Aí, mais tarde, entrou um fundo. Eu Primeiro Crescera, você se associou com o Chaim. o Chaim. E aí o Crescera entrou na sequência um ano depois de Chaim, se eu não me engano. Crescera já tinha namorado comigo em 2018, né? Até antes O Crescera tem outros investimentos na área de Tem, educação da saúde, ele né? era investidor da AFIA, mas Da saiu, né? AF. Ah, ele saiu. A AFIA, né? E ele tem outras empresas de educação, se eu não me engano, inclusive linkados à tecnologia, à transmissão, tudo mais, mas eles gostam dessa tese, né? Também de franquias em odontologia, entendeu? Eles investem bastante nisso. E aí eu vi neles um fundo dedicado, com experiência, né? E hoje eu tenho sócios maravilhosos, né? Então, amanhã, inclusive, nós temos reunião de conselho lá no Rio de Janeiro, todo mundo soma, né? E aí a gente discute, tudo é decidido em conselho, e há 2 anos a gente tem essa sociedade maravilhosa que corre bem e vem fazendo história no Brasil, onde a gente voltou a ter a tese agora de montar unidades próprias. Então a gente mescla, no interior a gente franquia, né? E grandes capitais, grandes cidades são unidades próprias, chamadas partnership. Muitas vezes a gente faz sociedade com sócio local, enfim, né? Qual foi o seu... Nessa construção desse... Eu posso dizer assim, né? Desse império que você construiu, quais foram as maiores dificuldades empreendedoras que você enfrentou quando a gente fala em gestão do negócio? Tudo. Tudo. Eu sou um empreendedor, sou assim, metido a ser visionário, digamos assim, eu entendo de tendência. E nunca fui um grande gestor, porque eu nunca fui preparado para ser um grande gestor. Não sou um cara de escritório, né? Sou um cara de campo, de rua. Sou um cara que posso te dizer o que vai acontecer na odontologia e na medicina estética nos próximos 10 anos, mas não sou um cara de escritório. Apesar de não ser um cara de escritório, eu entendo tudo que está acontecendo à minha volta, né? Então eu consigo ter uma visão 360. Eu chego, olho minha unidade, já sei quanto que ela está faturando. Já sei por que ela não chegou no faturamento. Então, tudo isso eu vejo porque vivenciei isso. Eu fui o cara que cresceu lá de baixo. Então, fui professor, fui clínico, entendeu? Então, fiz mestrado, doutorado. Então, assim, eu sei tudo que está acontecendo, né? Mas não é uma veia que eu gosto, né? Aí trago gestores operacionais, que é onde eu tenho um COO, que trabalhou para o Grupo Fleury, tem um CFO, né? Gente que me dá esse suporte, e até acho que eu nem tenho, nem devo perder energia com isso. Eu sou o cara que, junto com o meu grupo, eu vou criar o melhor produto do mercado que vai vir, né? Qual é o produto educacional que vai ser consumido em 2003? Por exemplo, a harmonização facial foi criada pelo nosso grupo. Hoje é a especialidade mais vendida no país,
né, entendeu? No Brasil inteiro é a especialidade mais vendida na odontologia, né? O que a gente fez mais ou menos lapidar com rejuvenescimento íntimo, com tricologia, né? Então é buscar inovação, claro, com apoio sempre, né, de um grupo consolidado, com pessoas fiéis, com pessoas inteligentes, né? Então quem toca o meu grupo é, né, quem toca Lapidar, Ioa, Uniavan, né, são pessoas que eu confio muito, PIB, né? Então, e que está comigo há muito tempo, né? E com o apoio dos meus sócios, né, a gente nunca sequer teve uma discussão que não fosse positiva. Eles têm até um excesso de confiança em mim que eu não gosto, que acaba jogando uma responsabilidade no nosso ombro Maior, que eu não queria. Enfim, porque cada vez que se inova, tem uma chance grande de não dar certo, né? Entendeu? Então, assim, é que quando dá certo, muitas vezes ninguém chega e te agradece, né? Mas quando dá errado, sempre tem um culpado, né? Então tem que ter coragem para frente. E algumas vezes errei empreendendo, né, Marcelo? Como todo mundo, né? Então, eu brinco com as pessoas que quem não errou não tem como não, né? Então, mas só que eu comecei cedo. E você que dá aula de empreendedorismo, você sabe que você vai falar, tudo é ganhar habilidade. o Então, no começo, repertório ele vem do aprendizado prático. exato, você no começo vai errar mais, depois você vai errar mediano, depois você vai errar menos, né? Então, isso é treino. Até o empreender é treino. Por isso que eu falo para todo mundo, comece cedo. Mas nunca brinque com o leitinho das crianças. Separa o leitinho das crianças, o resto vai se divertir, né? Monta, tu vai errar a primeira, na segunda, vai errar, então na segunda, terceira, você já está empatando. Depois de 10 anos, você está mais ganhando, empatando. Mas até hoje a gente erra, tá? Então, O erro faz parte da jornada, né? Se é, você não tá errando é porque você não tá inovando também, né? exato. Então, assim, então a gente, quanto maior a inovação, maior é o risco, né? Enfim. Então a gente tem trabalhado sempre para trabalhar, tá naquele oceano cristalino. Nós estamos falando do oceano realmente aquele do Mar das Maldivas, né? Isso é desafiador, tu acertar lá. Mas quando você chega, você está sozinho. Mas perguntar quantos lapidários tem no Brasil hoje? Nenhum. Nem de perto. Nem sei te dizer se tem no mundo com a experiência que a gente entrega lá. Isso vale a pena você ir lá ver. É um nível de educação de experiência extraordinário. Você tá com o lapidário aqui em Floripa, Em em Balneário e em São Balneário Paulo, e lá nos São Paulo. Jardins, né? E tem Legal. mais 2 cidades que a gente vai montando, são unidade própria. O Iowa, a mesma Como que é coisa. a estrutura? Antes de você falar, eu queria perguntar duas coisas para você. A primeira coisa, você falou para mim que às vezes você vai visitar um instituto, né? E aí você, em 2 horas, ou em 3 horas, ou em um dia, você percebe todos os problemas que aquela empresa tem e faz os ajustes necessários para corrigir a rota. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Você falou que você foi num. Eu não sei se é um franqueado teu ou se é um associado teu, um sócio operador, e ele não estava performando de nível adequado. Você fez alguns ajustes e ele performou do jeito que era para performar e desde então ele não baixou isso. Conta um pouquinho mais. O que que você vê que você fala, ajusta isso aqui que isso aqui vai funcionar? Como eu convivi com o negócio há muito tempo, eu tive vários negócios que cresci na primeira fase da minha vida de maneira orgânica, então fiz boa parte, testei muita coisa que para quem está no início do negócio é difícil, né? Então, eu simplesmente apliquei e eu já sabia o que dava certo, não dá certo. Captação, por exemplo. Eu já sei como que ele tem que fazer a captação, né? Eu sei como ele tem que fazer as visitas, como tem que ser a abordagem, qual que é a isca para atrair para o negócio. Então, assim, resultado, né? Eu já sei o curso que vende, que está na mente das pessoas que elas querem consumir, né? Eu sei como fazer essa pesquisa. Então, assim, a minha experiência hoje, depois de 25 anos trabalhando nesse produto educacional, eu consigo chegar no ambiente, entender tudo que eles estão fazendo, a maneira com que eles estão fazendo, e ajustar para aquela maneira que eu sei que sempre funcionou. Pode não ser a melhor maneira do mundo, né? Porque sempre tem uma evolução mesmo da nossa maneira. Entender o que ele está fazendo de positivo e manter, porque muitas vezes o franqueado ou o sócio às vezes faz coisas melhores que a gente, né? Mas o primeiro estágio eu gosto muito que eles façam o que eu pedi para fazer. Por isso que existe franquia padrão, né? Ele está comprando o meu know-how, né? Ele está comprando a minha experiência de não errar, de ter errado e acertado durante 25 anos para entregar para ele o que funciona hoje. Então, é isso que muitas vezes eu vou lá e entrego para ele. Então, passo o olho,
vejo desde a recepção, vejo desde de como funciona o comercial dele, vejo como ele aplica o curso, vejo como ele entrega, como ele engaja os professores, como ele, qual é a qualidade desse conteúdo e tudo mais. E esses pequenos ajustes, geralmente no final do dia, por isso que eu te falo que eu vou em todas as unidades e acabo fazendo diferença para ele lá. Eu listo tudo que eu vi de errado, assim, e aí eu sugiro para ele desse lado, esse que você tenta fazer desse jeito, desse. Aí dá o plano de ação. Deixa Faz para ele, diagnóstico, plano de ação, exato, diagnóstico, deixa plano de para ele uma ação. lista. Ó, tenta fazer nesse mês, se tu conseguir fazer tudo, eu acho que você vai ter um bom resultado. E às vezes eu já saí de lá com uma empresa que faturava 400 mil, no outro mês ela purava para 700, 800 mil, depois de fazer as ações que a gente pediu para fazer. E às vezes é logística. Às vezes é otimizar o mesmo espaço, às vezes é juntar disciplina, às vezes é trocar manhã por tarde, por noite. Às vezes é uma coisa, um procedimento simples, mas que eu já vivenciei e consegui adaptar para melhorar a minha performance, né? Quando você encontra, o que é padrão que você encontra de problema? Olha, como eu trabalho no Brasil todo, a inadimplência ela muda de característica, com características econômicas e culturais no Brasil todo, né? Então, às vezes, a inadimplência é difícil para quem trabalha no Brasil inteiro, culturalmente, tem regiões mais difíceis de cobrar, entendeu? Características culturais de consumo, principalmente em relação à estética, né? Tem países que ainda, tem regiões que ainda estão naquela base de tratar a doença, ainda não evoluíram, regiões mais pobres para a região de tratar autoestima, rejuvenescimento, entendeu? A gente está trabalhando num país continental, né? Mas a educação em si é a mesma, né? A tecnologia que a gente aplica lá na ponta é a mesma. Então são as grandes dificuldades que eu encontro. Hoje são essas, né? E a reluta, muitas vezes, eu não gosto de pegar pessoas com vício, né? Eu prefiro pegar pessoas que não entendam do meu negócio nada, porque eles me dão a chance de ensinar eles um protocolo. Quando eles entendem alguma coisa, ou já tiveram escola, ou atuaram nesse segmento, eles vêm com vícios. Ah, mas na minha experiência isso funciona e acaba nascendo um monstrinho na gestão lá, que não é nem o que você criou para ele e não é nem o que ele está fazendo. Ele tenta fazer o meio termo. Isso é uma receita de bolo. Quando você tenta adaptar um pouco do teu toque na minha receita, já não é mais a minha receita, né? E não dá para exigir o mesmo gosto, o mesmo sabor lá Lá na ponta. lá na ponta. Então você sabe muito bem como é que funciona isso. Mas sempre falo para eles, no primeiro estágio você faz o que eu estou te pedindo para fazer. Você está pagando É por isso. diretivo, né? Faz o que eu estou fazendo para fazer. Você está pagando só por isso, né? No segundo estágio, a tua ideia pode ser melhor. Passa para nós da rede, pode ser que a gente pilota ela em conjunto e, se ela for boa, a gente aplica para a rede toda. Então, porque realmente, muita coisa eu aprendi com eles no campo de batalha. E aí vira uma troca. Vira uma troca. Mas tem uma fase para isso, né? Primeiro ele domina o ele está processo. proibido opinar no primeiro ano e no segundo ano. Ele pode opinar no terceiro ano, né? Então conheça meu negócio, tenha um resultado, né? Tenha o payback desejado, e aí depois, se o payback vem em 2 anos, todos vão trabalhar para que seja 1 ano e meio, né? Então vamos para cima, né? Então faz o básico primeiro, né? Eu sou daquele que fala para todo mundo, cara, não fica pensando em coisa mirabolante sem fazer o feijão com arroz. Tu pode pensar na NASA, se tu quiser, galáctico, o que você quiser. Mas primeiro faz o feijão com arroz. Entrega o básico para mim, né? Então não vamos estar falando de curso novo, não vamos falar nada se você não fechar essas turmas básicas aí. Então, isso eu pego no pé de todo mundo, né? Porque tem que ter. E foi assim, é que as pessoas não entenderam. Disciplina é fundamental, né? As pessoas não entenderam que eu demorei 25 anos fazendo o básico para começar a inovar e ter credibilidade. Que autoridade que eu tinha na época se eu resolvesse montar um curso de rejuvenescimento íntimo com 5 anos? Iam me chamar de louco, não ia dar certo nunca, né? Você tem que provar, reprovar para o mercado, mas várias vezes para ele começar a acreditar que você tem alguma tese decente para frente. E aí tem que envolver toda a comunidade, muitas vezes odontológica, médica, conselhos, né, para mostrar, gente, o caminho do futuro é isso aqui. Vamos dar as mãos, nos ajudem aí, entendeu? Então, assim que funciona. Que legal. E fala um pouquinho do ecossistema. Como que é o ecossistema de vocês hoje? Então, são várias empresas, todas as empresas na área de educação.
Isso eu vou falar um pouco mais do Morra do que do ecossistema, né. O Morra é educador já há bastante tempo, né, não estamos falando de quase, 26 anos, né. E aí eu atuei, sou sócio de uma universidade onde eu sou presidente do conselho, que é uma das principais aqui de Santa Catarina. Temos faculdades nichadas na área da saúde, né, por exemplo, no município de Joinville, temos uma faculdade de PIB. Então é um ecossistema diversificado, mas todo ele na educação hoje. Tudo que eu não tinha na educação, eu vendi realmente para conseguir trabalhar e tentar ser o melhor naquilo que eu fazia. E o ecossistema do Quefraia é onde eu sou presidente hoje, onde eu estou mais, digamos, envolvido e engajado, porque eu sou o CEO do grupo, né? No resto, eu tenho executivos tocando com maestria, com excelência, mas participo do conselho, da parte estratégica, sou founder da maioria das empresas, mas eu tenho um executivo tocando. Agora, no Quefraia, eu tenho uma responsabilidade além, né? Eu sou o cara que tem que entregar o orçamento, meta, coisa e tal. E é onde está nossa principal autoridade que a gente construiu ao longo dos anos, que é gerar essas novas pós-graduações reconhecidas na área médica, na área odontológica e manter eles na vanguarda, onde a gente dita realmente a tendência do que vai vir no mercado da odontologia, a tendência do que vai vir no mercado médico e consolidar os próximos passos e a carreira, sempre focado na carreira do profissional. Ali eu estou no dia a dia. Então, esse ecossistema que eu vivo diariamente, 24 horas, eu brinco com meus sócios, é 24 horas, 7 dias por semana. Isso daí tá Senhor, no coração. E o PIB? O PIB você não tá no dia a dia. no PIB, eu estou no dia a dia de maneira intelectual, né? Mas presencial eu tenho um executivo que é um sócio, que já é meu sócio de outras operações que não tem nada a ver com educação, e ele toca para mim junto com uma equipe também maravilhosamente bem, como eu te falei, tem uma equipe fundamentada e sempre que eu posso, o PIB é próximo da gente lá, fonte fisicamente, fui lá dar uma palestra para os pais, para os alunos, mas eu não tenho tido aquela condição de estar diariamente junto com os nossos alunos, porque eu tenho uma responsabilidade hoje muito grande no grupo Quefraia, então faço parte do conselho da PIB, sou founder, a minha capacidade intelectual de relacionamento também está lá, como está na Uniavan, como está na Life Uni, como está nos outros produtos educacionais, bem ou mal, eu sou o maior sócio dessas empresas, então elas precisam ir bem e levam minha marca Morra por trás, né? Aquele morrinha lá de trás que trabalhou na lavoura, eu preciso fazer dar certo e elas precisam virar referência também onde quer que ela esteja. Então elas nasceram do mesmo pai. Que legal. Quanto que você estima de crescimento esse ano em relação ao ano passado e quanto que você estima de crescimento ano que vem em relação a esse ano? Esse comparativo eu não sei fazer empresa a empresa, mas assim, No grupo como um o todo? grupo todo, eu acho que o ano que vem, esse ano, vai fazer um sellout de talvez 350 milhões, o ano que vem nós estamos falando de 500 milhões, né, de Então, faturamento, né? Então, para a empresa de serviço, eu acho bacana, importante, né? E aí estou falando dos grupos que eu controlo, né, que eu sou sócio. então pro ano que vem você está estimando aí quase 50% de crescimento. É uns 35, 40. 35%, 40% de crescimento. É o que você vem É, crescendo nos últimos anos. assim, essa tem sido a média. Aham, Uau. por aí. Se você tivesse que falar, qual que é o segredo para você manter esse Mesmo, crescimento? mesmo na pandemia, você vê que todo o setor educacional sofreu muito na pandemia, né? Como eu trabalho com um mercado super nichado na área da E presencial, saúde, né? sofri muito, né? Mas nichado e a gente é muito reconhecido, a gente acabou crescendo na pandemia. Fomos uma das pouquíssimas empresas de educação que dobrou de tamanho na pandemia, quando se trata de oi lapidário. Lapidário teve o payback dele primeiro ano durante a pandemia, 2020. Foi montado em 2019, 2020, no final do ano, já tinha dado o payback dele mesmo durante a pandemia. Tem produtos que a gente acerta na veia, né? E tem produtos que a gente tem que remar bastante para ajustar. Faz parte do dia a dia, né? Faz parte Para do quem lema, né? desenvolve produto, faz parte do dia a dia. Tem produto que vinga e tem produto que não vinga. Que legal. Moa, a gente está partindo para o fim, então a gente tem alguns rituais aqui, tá? Como que funciona o nosso ritual para a gente poder encerrar? Antes de, a gente sempre fala de comandos, né? A gente chama o empreendedor de comandante, porque ou ele comanda o negócio dele ou o negócio dele comanda ele. A gente chama de comandante. Então eu anotei aqui um comando,
né? E eu queria que você desse um comando que... Imagina o seguinte, esse comando que você vai dar, ele vai atingir 8 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, vai atingir toda a população mundial. Qual comando é esse? Mas antes de você falar o comando, eu queria que você falasse, quem quiser achar você, quer saber mais sobre você, qual que é a melhor maneira da pessoa te achar? Meu Instagram, Morra Hal. Instagram, Morra, M-O-R-H-A, H-A-W. H-A-W. Morra Hal. M-O-H-A-H-A-W. Morra Hal. Já me acha lá e pode mandar um direct que eu respondo. Às vezes demora 2 dias, mas respondo. Eu já não consigo responder mais, né? Mas às vezes eu respondo. Quando eu não respondo, minha secretária responde, alguém responde. Eu tenho social media que Ela responde. me lembra, ela me lembra. Que legal, que legal. Linda história, parabéns pela história. Amor, ó, meu comando aqui, nota aí, comandante, meu comando. Faz o básico primeiro. Se você fizer o básico primeiro, o básico bem feito, arroz com feijão bem feito, depois vem as evoluções, mas faz o básico primeiro. Qual que é o teu comando, Morra? Não contrate gente mediana para ideias que são maravilhosas. Não contrate gente mediana para ideias maravilhosas. Pegou o comando, comandante? Morra, obrigado, parabéns pela história, parabéns pelo grupo Quefraia, está fazendo um impacto muito grande, né, na área da saúde. Parabéns mesmo, história bonita. Obrigado. Obrigado por ter te aqui. conhecido, uma honra. Prazer, obrigado. É isso aí, comandante. Valeu. Obrigado.